Cresce o comércio de alimentos naturais em Sergipe. Mídias físicas versus mídias digitais. Na era do streaming, o velho disco de vinil resiste no cenário musical. Você sabe o que é transtorno alimentar? Nesta edição, você vai entender as causas dessa disfunção que afeta a saúde mental e física das pessoas. Uma reportagem especial mostra algumas histórias que fazem parte do dia a dia na rodoviária da capital. E o que chama atenção no seu sotaque? O Giro Brasil de hoje traz um pouco da diversidade linguística brasileira em uma reportagem produzida pela equipe da Universidade de Brasília. O Repórter Contexto está começando agora. Apesar da crise econômica brasileira, o mercado de alimentos e bebidas naturais vem crescendo no Brasil. O setor movimentou mais de 93 bilhões de reais só em 2016. Grãos, cereais, chás, sementes. Os produtos naturais, orgânicos e veganos passam a integrar cada vez mais o cardápio dos brasileiros. De acordo com a agência Mintel, o mercado de alimentos e bebidas naturais teve um crescimento de 12% nos últimos 5 anos. De olho nesse potencial econômico, empresários estão investindo neste setor. Para aproveitar essa oportunidade, o empresário Breno Melo, junto com sua esposa, uniram a paixão pessoal e abriram uma loja há 4 anos. Hoje o espaço é 3 vezes maior para atender a demanda. Na verdade, tanto eu quanto minha esposa, que fomos os idealizadores da Mercato Verde, a gente sempre foi consumidor de produtos naturais. Então, a gente já visitava outras lojas de produtos naturais. Como a gente sempre teve a ideia de ter um negócio próprio, então a gente tentou aliar o útil a algo que a gente gostasse. E aí foi que surgiu a ideia de criar a Mercato Verde. O empresário pensa em uma nova expansão no negócio, visando um público específico. A empresa já passou a oferecer outros tipos de produtos aos seus clientes. E aqui a gente já conseguiu expandir a parte de cosméticos. A gente tem a linha de cosméticos veganos, tem uma linha de sustentabilidade, que aí envolve a parte de canudos, copos, retrates, absorventes de pano, guardanapo de pano. E também a linha de espiritualidade, que é mais voltada para o público que faz yoga. Em Aracaju, o número de empresas neste ramo tem se multiplicado. Para a economista Marta Reis, é importante tomar alguns cuidados antes do investimento inicial. Para investir, para empreender nesse setor, é preciso alguns cuidados. Vamos fazer um planejamento, definir quais o mix de produtos que serão oferecidos, porque mesmo dentro de uma loja de produtos naturais existem vários subníveis, digamos assim. E outra questão é o planejamento financeiro, calcular quanto é preciso investir, definir um público-alvo, né, para que o planejamento ele tenha sucesso e também conhecer, ser especializado na área. Um dos fatores do crescimento desse setor é a mudança dos hábitos alimentares dos consumidores brasileiros. Segundo pesquisa Ibope divulgada este ano, 14% da população se declara vegetariana. É o caso da estudante Bruna Andrade, que adotou uma alimentação vegetariana há alguns meses. Alguns hábitos na minha vida mudaram, agora eu tenho que cozinhar um pouco mais, querendo ou não, e eu compro menos também, coisas prontas, mas tem sido ok. A nutricionista Charley de Vitória lembra que é possível fazer refeições completas, saudáveis e que cabem no bolso somente com esses tipos de alimentos. É possível, sim, ter uma alimentação saudável apenas com vegetais, porém, é necessário também fazer a suplementação de alguns nutrientes que só são encontrados em alimentos de origem animal. Atualmente, os preços estão mais acessíveis, estão mais em contas, tanto que houve um aumento nos últimos 5 anos do consumo da população brasileira com esses produtos naturais. Milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtornos alimentares, mas apesar disso, poucos são os debates sobre essa temática. Então, para tirar algumas dúvidas sobre essa doença, a repórter Thalia Freitas foi falar com a psicóloga Adele Moadi. De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, cerca de 1% da população sofre com transtornos alimentares, como a bulimia, a anorexia e a compulsão. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a especialista Adele Moadi. Adele, quais são as pessoas que mais sofrem com esses transtornos? Olha, as pessoas que são mais acometidas por esse transtorno têm uma faixa etária, né, que as pessoas ficam mais propensas, que é a adolescência, que é essas transformações corporais da puberdade, né? E tem a parte de profissionais que sofrem pressão por conta do peso, que são ginastas, bailarinas,
né, modelos, pessoas da área esportiva, que têm um comprometimento, né, na performance esportiva ou na vida profissional devido ao ganho de peso. Quais são as principais causas? Olhe, a causa dos transtornos alimentares é multifatorial, não tem apenas uma única causa, né? São fatores culturais, essa cultura da magreza, né? Essa imposição desse ideal estético cada vez mais magro. Existem traços de personalidade, certo? Por exemplo, traços de perfeccionismo. Pessoas muito ansiosas, muito perfeccionistas, elas têm uma predisposição. E fatores familiares, né? Existe uma estrutura familiar, dificuldades na comunicação, na expressão de emoções, padrão de evitação de conflitos. Então, tem um padrão familiar característico também. Então, a gente não pode falar que é só as pessoas que são perfeccionistas vão ter transtorno, não. As pessoas que gostam, né, que buscam o ideal de magreza, o transtorno é algo mais complexo, é multifatorial, é uma interação de fatores. E tem pessoas que têm predisposição, mas que nunca desenvolvem. Precisa acontecer o quê? Um fator precipitador. Pode ser a separação dos pais, uma morte de alguém querido, uma mudança de cidade, de escola, algo que vai disparar uma angústia e essa pessoa vai começar a lidar com essa angústia controlando a alimentação. E quais os tratamentos? O tratamento é a psicoterapia, né? Em alguns casos precisa do psiquiatra conjuntamente, que talvez seja necessária uma medicação, né? Em alguns casos. Tem casos de compulsão graves, tem associação com depressão, comorbidades, né? Como depressão, uso e abuso de substâncias, de álcool, drogas. É muito comum, né? Ocorrer principalmente na bulimia. E um nutricionista. Agora, é importante uma nutricionista que tenha conhecimento sobre a área de transtornos alimentares. Muito obrigada, Adele. De Thalia Freitas, para o Repórter Contexto. Você conhece o e-Título? Ele é um aplicativo móvel que permite ao eleitor o acesso rápido, fácil e seguro às suas informações junto à Justiça Eleitoral. Com ele é possível acessar a segunda via digital do título de eleitor, as informações sobre sua situação eleitoral e o seu local de votação pelo celular, smartphone ou tablet. Basta apenas inserir o número do título eleitoral, seu nome, o de seus pais e sua data de nascimento e você já pode usar. Fique ligado nesta dica para essas eleições. Quem nunca passou por uma rodoviária? Deixou alguém, viajou, esperou. Algumas pessoas têm boas histórias para contar sobre esse local e a repórter Fernanda Santeiro foi conhecer algumas delas. Atención, señores pasajeros, con horario de partida previsto para los próximos 15 minutos. Verifiquen sus pasajes y diríjanse a las plataformas de embarque. Deseamos a todos un buen viaje. No terminal rodoviário José Hollenberg Leite, muitas pessoas passam por aqui e sempre há uma boa história para contar. O ir, o vir, o encontro e o até mais. E eu convido a você a participar comigo dessa viagem. Na correria diária entre um fazer e outro, os olhos parecem correr de multidões. E nisso muitas histórias passam, sonhos dizem adeus, pessoas ficam sempre ali. É o caso do seu Cícero, que trabalha na rodoviária há 39 anos. Eu vim trabalhar aqui na rodoviária em 79, quando eu cheguei aqui, arrumei um emprego aqui dentro da rodoviária, né? Inclusive trabalhei numa lanchonete, palheta e trabalhei na Manusom, casa de disco. Daí eu fiz amizade com os carregadores, né? Com o tempo eles me convidaram para mim, perguntou para mim se eu queria ser carregador. Na época era bom, entendeu? Aí eu digo sim, eu quero. Aí entrei aqui e até hoje estou aqui. E agora é que eu não posso sair mesmo, né? A idade chegou e tem que ficar por aqui mesmo. A gente chega de manhã, trabalha o dia, pega de 6 às 6 da noite, de 6 da manhã às 6 do dia. Enquanto uns sempre estão, outros precisam seguir o fluxo e esperar a hora de realizar a última rota. Rodrigo é um desses. O pernambucano faz uma parada de 5 horas no terminal de Aracaju, aguardando o próximo embarque para Palmas. É um pouco cansativo, né? A gente sai de casa de manhãzinha, chega aqui às 3 da tarde, espera um pouco mais de 4 horas para depois pegar um segundo ônibus. E o trajeto daqui para o meu destino final também é bastante longo. Pessoas de várias idades, culturas e regiões do país passam por esse local diariamente. Há trabalho, estudos, lazer, saúde. São muitos os motivos que levam os passageiros de um lugar para o outro.
Eu sou de Salvador e vim aqui conhecer a cidade. Resolvi tirar umas férias, porém vou trabalhando aqui também, porque eu vim para fazer encomenda. Como eu sou confeiteira, eu vim aqui, além de aproveitar para conhecer a cidade, eu vou trabalhar, né? Vamos fazer bolo, e vamos curtir bastante aqui a cidade. Eu estou vindo todos os finais de semana para aqui, porque moro no interior da Bahia, fica mais prático vir para cá, para mim, por conta da distância. E venho fazer um tratamento de saúde aqui. Aproveito a orla e todo fim de semana eu passo aqui na rodoviária. Você está indo para onde nesse exato momento? Estou indo para Paripiranga, Bahia. Eu moro aqui, eu faço hemodiálise, tratamento renal e minha família é toda de lá. Aí eu vou passear e amanhã eu voltarei. Segundo a Socicam, empresa que administra o terminal, mais de 1.500 pessoas passam diariamente pela rodoviária. No vai e vem dos 300 veículos que passam por lá, Salvador, Maceió, São Paulo, Rio de Janeiro, João Pessoa e Minas Gerais estão entre os principais destinos. Há ainda os passageiros que se deslocam para o interior de Sergipe. A senhora sempre faz esse percurso de andar um pouco sobre a rodoviária, né? Na rodoviária. Por que exatamente? Por causa que eu tenho que ir para casa da minha mãe, tenho que ir para Lagarto, minhas filhas moram lá, então eu fico aqui, fico em Lagarto, aí estou sempre aqui. No meio de tantas pessoas indo, tem gente que está interessada mesmo na chegada. A funcionária pública Marluce nem é passageira, mas veio aguardar uma pessoa especial. A gente está ansiosa, esperando, porque agora nós vamos reunir todos os irmãos aqui. Está esperando uma irmã sua, a última? Isso, que vem de Salvador. Sempre que a gente pode, uma vez por ano a gente se reúne. E assim chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem. O sotaque caracteriza um lugar, uma região, também dá um novo sentido às palavras. Esse é o tema da reportagem do quadro Giro Brasil, produzida pela equipe da Universidade de Brasília. Em Brasília, não é preciso andar muito para encontrar pessoas que falam de diferentes formas. Eu nasci em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Brasília, mas eu morei 15 anos em Belém. Eu nasci no estado de Minas Gerais. Então, eu nasci em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Eu sou da tribo Funiô, do estado de Pernambuco, município de Águas Belas. A grande extensão territorial brasileira, a variedade de povos que colonizaram o país e a diversidade cultural de cada região influenciaram a existência de várias formas de falar o português. Essas diferenças no som e na pronúncia são conhecidas como sotaque. Mas será que os brasileiros reconhecem que possuem um sotaque? Para mim, não. Mas quando a gente sai da Paraíba e outros estados têm sotaque. Não, acho que vocês que têm. Eu acho que não, porque eu acho que o sotaque do brasiliense é não ter sotaque, né? Eu acho que eu tenho pouco. As pessoas dizem que eu tenho, mas eu acho ainda assim que é pouco. As diferenças no modo de falar ficam mais evidentes quando alguém viaja ou muda de cidade. Mas todos possuem sotaque, mesmo que não percebam no dia a dia, como explica Estela Mares, professora aposentada de Linguística. Mas é claro que não existe ninguém que não tenha sotaque, a menos que a pessoa não fale. Se a pessoa falar, ela vai ter que falar de alguma forma, e isso é o seu sotaque. A professora ainda discorda de que existem sotaques mais bonitos do que outros. Para ela, não há nenhum valor estético implícito em um sotaque. Porque não há nada num sotaque que o torne mais bonito que o outro sotaque. O que é mais bonito? Eu dizer vou falar, ou então vou falar, certo? Não há nada em termos de produção linguística que diga isso é mais bonito que aquilo. Para descrever a realidade linguística brasileira, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, com o apoio de 11 universidades, mapeou os modos de falar de 25 capitais. A pesquisa originou o Atlas Linguístico do Brasil, que apresenta os sotaques e os vocabulários que mudam de região para região. Como, por exemplo, se você vive no Rio Grande do Sul, Bahia ou Santa Catarina, fala aipim.
Se mora em Pernambuco, Acre ou Amazonas, diz macaxeira, enquanto no Mato Grosso é mandioca. Além dessa variação, existem muitas outras expressões que nem sempre são entendidas em outros estados. Égua é uma expressão que serve pra tudo. Você tá feliz, você fala égua. Você tá triste, você fala égua. Depende da entonação. Eu falava, tô gastando. Aí o pessoal não entendia. E o que significa? Tipo, tô zoando. Acho que diacho, quando eu falo diacho, que tipo, ai, que deu errado, ai, que diacho, as pessoas costumam rir. E quando eu falo trem, tipo, ai, que esse trem. É rebola, que quer dizer joga. E as pessoas sempre ficam olhando pra mim, pensando que eu tô mandando a pessoa dançar, mas é jogar mesmo. E geralmente fala rebolar no mato, que é jogar fora. No começo, quando eu cheguei, eu falava capaz, que é uma expressão, tipo, bem capaz, é uma coisa que não faz sentido. Quando alguém fala uma coisa absurda, aí eu falo, bem capaz, é como você tá zoando. Você é uma expressão de surpresa. Com tanta diversidade, a fonoaudióloga Ionara Caetano acredita que o jeito de falar é revelador. Segundo ela, o sotaque compõe a nossa identidade e, por isso, é impossível perdê-lo. O sotaque é uma identificação da nossa região, da região em que a gente está. Então, sempre haverá, na minha opinião, sempre haverá sotaques. E a gente vai identificar com os sotaques da região, em que a gente cresceu, em que a gente foi, onde nós alicerçamos a nossa língua e a nossa fala. Estão sendo implementados em Aracaju os terminais de autoatendimento do Aracaju Card. Os ATMs poderão ser encontrados em locais estratégicos da cidade, como terminais e shoppings. Esse serviço de venda eletrônica de passagem permite a compra com cartão de débito ou em dinheiro, consulta a saldos, atualização de créditos e a aquisição do próprio cartão mais Aracaju pré-pago. Apesar do espaço conquistado pelos serviços de streaming, há quem ainda mantém um hábito que marcou os anos 60 e 70, ouvir música por meio do vinil. Poucos toques no celular, um fone de ouvido e já temos acesso às nossas músicas favoritas. Hoje, com os serviços de stream, que oferece acesso digital a inúmeros conteúdos, é possível ter à disposição vários artistas, assim como diferentes estilos musicais rapidamente. O estudante de jornalismo Júnior Tavares, por exemplo, utiliza um desses serviços de streaming pela sua praticidade na hora de escolher o que se quer ouvir. Em comparação à mídia física, é mais barato e também é muito mais prático, porque me oferece um catálogo enorme de bandas e cantores que eu não teria como ter com a mídia física. Mesmo com todas essas facilidades, há quem ainda prefira ouvir música à moda antiga. Esse é o caso de Manuel Gonçalves, que além de se denominar um legítimo audiófilo, ou seja, um amante do som, mantém um hábito antigo, ouvir música através do vinil. E ele nos conta o porquê. O vinil identifica mais dados, né? O CD é uma coisa meio que espalhafatosa. E o vinil, tudo que é música. Você vê o triângulo, você ouve o barulho do pandeiro, você vê o teclado, vê o solo com mais nitidez, entendeu? Então, eu percebo que no vinil você encontra mais dados do que em uma mídia de CD. A ideia do retrô, do nostálgico, de conhecer uma capa de disco de vinil, ter percepções sensoriais diferentes, talvez esses sejam alguns dos ingredientes que levam algumas pessoas a procurarem cada vez mais lojas e sebos especializados em discos de vinil. Com vinil eu trabalho há mais ou menos 8 anos. Aí hoje eu posso dizer que o vinil está com força total. E em relação ao aumento das vendas, como você tem analisado isso ano após ano, esse aumento é constante? Constantemente, a procura é muito grande, né? A digitalização da música contribuiu para que o vinil ficasse praticamente restrito ao consumo de admiradores, mas nos últimos anos esse cenário tem se modificado. As vendas de CDs e discos de vinil superaram as de downloads digitais pela primeira vez desde 2011, segundo a Associação da Indústria de Gravação da América. Aos poucos, o famoso LP vem reconquistando espaço. O jornalista André Teixeira coleciona vinil desde os anos 80 e defende que o vinil passa por uma fase de redescoberta, porque, segundo ele, o vinil passou muito tempo inativo. O vinil não foi para ter voltado, ele permaneceu inativo, como disse o produtor musical Miranda, né? O vinil ele sempre esteve aí. Quando ele saiu das lojas, dos supermercados e de outros locais populares de venda, ele foi para os sebos.
Muitos defendem a sonoridade do vinil e a sua qualidade. Dizem que ela é superior à dos CDs e dos serviços de streaming. Mas quem realmente vence esse embate histórico? Fomos ouvir um produtor musical para tentar saber a resposta. O vinil é uma tecnologia mais antiga, né? Então ele não consegue reproduzir algumas frequências que o CD consegue. Os extremos graves e extremos agudos não conseguem ser reproduzidos no vinil. Já os arquivos de streaming, como a gente ouve na internet, eles são a versão mais compactada do CD. Então a qualidade em si é um pouquinho inferior ao que a gente ouve no CD, porque eles são comprimidos a partir da versão do CD. Seja qual for o meio, digital ou analógico, a verdade é que, na música, passado e presente nunca estiveram tão próximos. O Repórter Contexto fica por aqui. Até mais!